Olá, meus queridos! Estamos de volta na nossa aula 2 de Sociologia. Como que vocês estão hoje nesse dia frio? Pelo menos hoje está fazendo frio nessa cidade. E tô animado. Tô animado que eu acho que a gente tem muita coisa aí pela frente. Vocês sabem que eu gosto de uma boa aula, né? E aí eu quero que vocês se empolguem comigo também, né? Que esse momento está sendo difícil, mas a gente precisa ter algum momento aí também de descontração, de reflexão e de muita sociologia sempre, né? Olha aí que eu trouxe para vocês hoje um tema novinho. Depois da nossa aula 1, eu quero saber de vocês como foi, né? Comentem aí para mim o que vocês acharam do formato da aula pelo YouTube, né? Se foi bom ter ela gravada aí para assistir depois, para estudar. Comenta aí depois, embaixo aí do vídeo, né? Vocês aprendem onde fica aqui embaixo. E eu gosto de ler, gosto de comentar também, né? E a gente vai conversando nesse sentido aí, beleza? Então hoje eu estou falando aqui com vocês sobre um tema muito gostoso, que é o nascimento dessa disciplina incrível que a gente tem no nosso ensino médio e na nossa vida, chamada Sociologia, né? Ela não nasceu do dia para a noite e ela veio aí de uma história bem interessante que eu vou contar para vocês. E também a gente vai aprender a refinar o nosso olhar, né? A desenvolver essa habilidade que é o olhar sociológico. E depois que a gente cria essa habilidade, a gente nunca mais consegue enxergar a realidade da mesma maneira. Interessante, né? Mas vamos lá, com calma sempre, para os nossos 5 pontos da aula de hoje. Trouxe aqui para vocês então o tema da aula, o nascimento da sociologia, não é? E a gente vai começar, como sempre, com algumas frases para a gente refletir sobre coisas que a gente já escuta e também coisas que outros autores já falaram que tem a ver com um olhar mais científico sobre a sociedade. E também qual é a grande diferença entre eu dar uma opinião e eu fazer uma análise, uma pesquisa com argumentos sociológicos sobre algum problema sociológico que a gente vai discutir daqui a pouco também no ponto 2. Problemas sociais são problemas sociológicos? Qual que é a diferença? Uai, professor, não é a mesma coisa? Não é não? Então a gente vai perceber que existe aí uma sutil diferença, né, entre um problema social e um problema sociológico, né? Depois eu vou trazer no ponto 3 alguns pontos principais que levaram ao surgimento da sociologia, né, através dos séculos aí, principalmente o nosso século XVIII, o nosso século XIX e também a entrada do século XX, né? Isso aqui não é uma aula de história, nem pretendo ser um historiador, eu sou um cientista social que vou trazer aqui para vocês o resumo de cada momento e a maior contribuição, né? Por que esse momento foi importante para a sociologia, para o nascimento da nossa ciência, tá bom? Lembrando aqui que vocês vão ver muitas coisas aqui e na aula de história e talvez na aula de geografia também, que são pontos em comum das nossas disciplinas, filosofia também, né? São as nossas grandes irmãs. E é sempre bom vocês levarem de novo para os seus professores e professoras, né, o que vocês viram aqui, porque vocês já vão ter essa base, então vai ficar mais fácil de compreender, tá bom? Depois a gente vai trazer aquele nosso grande pai. Pai de quem? Não é meu pai não, é nosso pai da sociologia. É o Augustão, Auguste Comte, o nosso francês, lá, né, do nosso século XIX, que vai, na verdade ele nasceu no século XVIII, mas ele vai criar suas teorias no século XIX e vai influenciar para sempre o modo como a gente estuda a sociedade. A gente não ouve falar muito dele, mas pode ter certeza que daqui para frente vocês vão ver Comte à torto e à direita, né? E no ponto 5 a gente vai botar tudo isso na prática, né? Como eu faço então para aplicar a sociologia na minha vida, no meu cotidiano. Sem mais enrolações, vamos para o nosso ponto 1. Olha aí as frases que eu trouxe para vocês. Deixa eu me colocar num cantinho. Onde será que eu fico? Para eu não tampar a sua visualização. Vou ficar aqui mesmo, pequenininho assim. Rapidinho, viu, Levi-Strauss? Tô na sua frente aí, mas daqui a pouquinho eu saio. Tá bom, querido? Olha aí. Primeira frase. Quem nunca já escutou isso, né? O brasileiro precisa ser estudado. Por que precisa estudar a gente? Olha aí o menino pensando. Por que será, hein? Por que a gente fala isso em primeiro lugar, né?
Porque tem coisas que o tal do brasileiro faz, e lógico que aí tem um estereótipo, né? Tem uma generalização, mas tem coisas da nossa cultura que a gente para e fala, meu Deus do céu, isso aí tem que ser ou muito gênio ou muito peculiar, né? Uma pessoa muito doida para fazer essas coisas. E a gente precisa estudar o brasileiro porque é cada gambiarra, é cada geringonça, é cada invenção maluca, mas que dá certo no final. E a gente vai dando aquele famoso jeitinho, né? Que às vezes pode ser muito criativo e às vezes pode ser muito ruim também. Quando a gente leva esse jeitinho pro lado de tirar vantagem, né? Ou enfim, aproveitar de corrupções aí, que começam desde furar uma fila da padaria até as corrupções grandes, que é desviar dinheiro público. Né? Então, o brasileiro precisa ser estudado. Vocês concordam com isso? Tem uma notícia para vocês. O brasileiro e as brasileiras já são estudados, e muito. E por quem? Por nós, cientistas sociais, por nós, eu no caso não, né? Mas para os nossos colegas historiadores, nossos colegas geógrafos, filósofos, comunicólogos e vários zoólogos que a gente tem aí nas ciências humanas, né? Então, lembrando, o brasileiro já é estudado, ele não precisa ser, porque ele já é muito estudado, e a gente vai ver isso daqui pra frente, por que eu estou dizendo isso, tá? Primeiro eu trouxe aí então uma frase grandiosa do nosso marcante Max Weber, que é um também dos pais aí considerados criadores da sociologia, que está na base aí, né, da construção dessa ciência. E ele vem dizer pra gente que neutro é quem já se decidiu pelo mais forte. Que é uma versão mais educada daquela frase que eu não sei se vocês já escutaram, neutro já basta o detergente. Né? Então, o que isso quer dizer? Não existe, gente, conhecimento neutro. Né? Toda vez que eu me posiciono, que eu falo sobre algo, eu não estou sendo neutro. E eu não preciso nem mesmo falar. Eu posso simplesmente ter um pensamento, né, sobre algum tema, polêmico ou não, e nesse ponto eu já não estou sendo neutro, eu já tenho a minha visão de mundo. E tá errado? Não. Isso é bom, né? Isso causa movimento, causa diálogo. Mas o Weber está dizendo aqui pra gente é que aquela pessoa que sempre diz que ela é neutra, que ela não se posiciona, né, a famosa Suíça que fica no meio do caminho, em cima do muro, na verdade ele já decidiu pelo mais forte, né? Então, o que ele quer dizer com essa frase é que quem fica no meio do caminho acaba tomando o lado de quem já está dominando a situação. Porque ao não fazer nada, a pessoa que está ganhando continua ganhando. Faz muito sentido isso quando a gente para pra pensar, né? Então vamos trazer para nossa realidade. Se eu estou lá na escola e eu vejo um estudante sendo bulinado, né, sendo violentado verbalmente, fisicamente por outro, e isso está acontecendo sempre. Se eu simplesmente naturalizei isso e falar, eu não preciso fazer nada, é assim mesmo, aquele cara é violento, não é briga minha, e eu passo reto pelo corredor, eu estou sendo neutro, né? Mas eu estou sendo neutro e eu também estou tomando partido, eu estou assumindo um time para mim, que é o time do cara que está violentando, desse agressor. Porque se eu não estou fazendo nada, eu também estou abrindo caminhos para que essa pessoa continue fazendo. Né? Então não quer dizer que eu vá resolver a situação sozinho. Pô, o cara é forte, ou aquela menina é muito violenta. Mas se você não vai até o diretor, se você não tenta chamar um professor ou uma professora, você também está facilitando que aquela pessoa continue fazendo o que ela está fazendo. Faz muito sentido isso, né? E isso quando a gente traz agora para a ciência, né? A gente cai naquela velha história. A gente não tem que falar sobre política não, porque política é muito pessoal, cada um pensa o seu. Então essa posição de tentar ser neutro, na verdade a gente já está tomando a posição de quem já está lá no governo, já está no poder. Então se eu não discuto o que está acontecendo, eu estou lavando minhas mãos e estou deixando acontecer. Né? Então é o caso do neutro que está assumindo a posição do mais forte. Grande Weber, grande pensamento para nós. Né? E aí o Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo mais próximo da nossa realidade, porque ele, né, morreu faz pouco tempo, ele traz um pensamento nessa linha que é o seguinte: o sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas, é quem faz as verdadeiras perguntas. Isso aí é muito legal também para a gente pensar a sociologia, né? Então, não necessariamente importa eu ter respostas definitivas, eu encontrar verdades absolutas, né? Eu achar a solução para a pobreza. Mas importa eu fazer as perguntas corretas. Por exemplo, por que a pobreza existe? Né? Por que ela aumenta ou ela diminui? Como ela acontece? Quem influencia na pobreza no Brasil? Né? Então essas boas perguntas são mais importantes do que eu achar a resposta.
Porque a resposta está sempre se modificando, através dos anos, através das sociedades. Mas se eu estou sempre perguntando, eu estou sempre caminhando, eu estou sempre indo em direção a um conhecimento maior, mais amplo. Muito legal isso também, né? Eu quis trazer porque eu achei muito legal para vocês pensarem. Comenta aí depois o que vocês acharam, né? Vamos levar isso pro nosso plantão depois, quando eu fizer aquelas perguntinhas temidas. Vocês já vão ter aí anotado no seu caderno para me responder, não é não? E aí, a última frase é do nosso querido Émile Durkheim, né? Que ele foi aí um discípulo, ou um aluno, ou um orientador, orientando, né? Do Auguste Comte. Ele estudou junto com esse professor, que na verdade eles estudavam teorias juntos, né, na França. Mas o Durkheim a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Tanto Weber quanto o Durkheim vão voltar aqui para nossa aula, na nossa unidade 2. Mas o Durkheim vem falar pra gente o seguinte: é preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para aceder à escola das coisas, se as queremos conhecer e compreender. Ih, professor, agora você trouxe uma frase complicada que eu não entendi, foi nada. Calma, né? Ele está falando de um jeito bonito aí, formal, o quê? Que a gente precisa, então, se jogar, botar a cara no sol, questionar, viver, né? A gente precisa conhecer as coisas, a gente precisa, na verdade, estar em contato com as coisas, sair da nossa própria realidade, se a gente quiser ter acesso às coisas em si. Né? Se eu tô lá no meu quarto, só olhando a minha página do Instagram com as pessoas que eu já sigo, comendo a mesma comida que eu sempre como, ouvindo as mesmas músicas, eu não vou ter um conhecimento do mundo. Eu preciso sair de mim, eu preciso ter coragem para acessar coisas novas, para eu conhecer também coisas novas. Muito legal esse pensamento, não é? E foi assim que a sociologia surgiu, de pessoas muito inquietas que não estavam satisfeitas com a sociedade que existia, que queriam entender melhor por que as coisas estavam acontecendo, e aí criaram essa ciência pra gente. E como que eles fizeram isso? Aí a gente chega no nosso ponto 3. Olha aí. Bom, para responder então as questões da sociedade, né? Por que existe então a violência? Por que existe o desemprego? Será que sempre foi assim? Será que sempre vai ser? A gente então passa a olhar para a sociedade com um novo óculos, né? À toa que eu tô com esse óculos aqui. A partir do momento que a gente veste esse óculos de cientista, sim, cientistas, a gente vai passar a analisar o foco da nossa pesquisa vai ser a sociedade que a gente vive. Então isso pode ser muito complicado às vezes, né? Porque a gente está inserido no nosso próprio, entre aspas, objeto, né, de estudo, que não é um objeto em si, mas é o meio que a gente vive. E a gente está influenciado por essas ideias, né? Então, como diferenciar as coisas que são minhas opiniões de uma teoria, de uma ciência, de argumentos que eu posso comprovar? E aqui que está a diferença, né? Eu tenho, então, vivendo com outras pessoas, vivendo em coletividade, eu tenho problemas que são sociais. São problemas que envolvem um grupo de pessoas que eu também estou inserido ou não, né? E dialoga então com esses conhecimentos populares que a gente tem do nosso bairro, da nossa comunidade, da igreja, do nosso ambiente de trabalho. Então tem problemas ali que surgem, são questões, né, que surgem da nossa vida em sociedade. E esses problemas do dia a dia é o que a gente chama de problemas sociais, né? A rua que alaga quando chove, né? É um problema social porque é um problema de estrutura da cidade, é um problema de urbanização. Né? A violência do meu bairro, da rua que eu vivo, meus pais que estão desempregados, né? Aqueles vizinhos que estão passando por uma situação de briga, de litígio, de divórcio, né? Então são questões sociais, não que o divórcio em si seja um problema, mas são questões sociais, né? que envolvem a vida das pessoas em si, né? Que fazem a gente pensar que a vida não é só uma coisa e que a gente então tem questões maiores do que nós mesmos que afetam a nossa vida, né? Só que quando eu paro para refletir sobre esses problemas de uma forma científica e eu quero então fazer uma pesquisa, né? Eu quero botar na prática, eu quero fazer estatística, eu quero entrevistar as pessoas que estão envolvidas, eu quero colher dados, eu quero fazer questionários,
né? Eu quero analisar o que aconteceu historicamente, eu quero me inserir num grupo para perceber a cultura daquele grupo de dentro. Então, quando eu vou fazer ciência, eu transformo esse problema que é social em um problema sociológico. Por quê? Porque eu peguei uma realidade que é nossa e transformei isso numa questão de pesquisa. Então aqui eu preciso então de um rigor, né? O que é rigor científico? Eu preciso seguir um método, não é de qualquer forma que eu faço ciência, né? Então, se eu quiser, por exemplo, lá na química, comprovar que um elemento X tem tantos elétrons, tantos prótons, eu não posso simplesmente chutar. Eu tenho um método para eu seguir. Eu preciso colher uma quantidade, eu preciso analisar as amostras, eu preciso fazer cálculos, eu preciso anotar, eu preciso comparar. E aí eu vou chegar numa conclusão ou não, né? E eu sempre preciso de referências, eu não posso partir do nada. Eu sempre vou partir daqueles que vieram antes. Por isso que eu sempre trago aqui para vocês autores, pensadores, né? Homens e mulheres que sempre fizeram ciência antes da gente, para a gente não ter que começar tudo do zero. A gente então vai analisar a sociedade através das coisas que eles já disseram, mas a gente vai transformar o que eles disseram para a gente compreender a nossa realidade. Legal isso, né? Então aqui eu botei exemplos. Ó. Como que eu analisaria, por exemplo, a questão do divórcio de uma forma sociológica? Eu trouxe aqui um exemplo que está em cima de mim, que é um artigo de uma pesquisadora que se chama As Transições Familiares do Divórcio ao Recasamento no Contexto Brasileiro. Então essa pesquisadora vai produzir um artigo científico, que é um texto onde ela publica os resultados da sua pesquisa. Né? Então ela pegou um problema que era social, né? A questão dos casamentos monogâmicos, né? Das brigas entre casais, da separação, né? E da conquista do direito do divórcio pelas mulheres, por exemplo, que foi uma conquista muito importante, e aí transformou isso numa pesquisa, né? E concluiu sob esse título aí. Se vocês quiserem saber mais, é só jogar no Google que vocês vão achar o artigo e ver o que ela concluiu em termos científicos. Então ela vai trazer evidências, ela vai trazer amostras, ela vai trazer histórias de vida, né? Ela vai trazer suas conclusões. Como que eu entendo o desemprego, que é um problema social, de forma sociológica? Por uma Sociologia do Desemprego, por Nádia Araújo Guimarães, publicado aí na Revista Brasileira de Ciências Sociais, em 2002. Um exemplo, então, de um artigo publicado em uma revista científica. Ela analisou, então, o desemprego através da sociologia. Né? Violência, Educação e Sociedade, um olhar sobre o Brasil contemporâneo. Mais um artigo aí tentando vincular a questão da violência com índices de escolaridade e colocando isso dentro de uma sociedade específica, dentro do Brasil contemporâneo, o Brasil de hoje. Legal isso, né? Então eu posso produzir ciência dentro das ciências humanas? Sim. Ciência não é só química, física, matemática. Ciência também é sociologia, né? Então a gente pode e deve entender as coisas que estão acontecendo para além da nossa própria opinião. Porque uma coisa é eu falar assim, bandido bom é bandido morto, né? Coisa que alguns seres humanos aí de luz, né? Vamos falar de luz para não falar outra coisa, repetem sem pensar muito. Porque vem do senso comum, né? Vem da vivência, vem da opinião. Às vezes está com muita raiva, né? Quer resolver o problema rápido. Bandido bom, bandido morto. Mas não está vendo isso de forma sociológica. Não está vendo por que a violência aconteceu. E isso não quer dizer que a gente vai passar pano pro criminoso. Que a gente vai defender, que a gente vai retirar a culpa ou responsabilidade. Não. Mas a gente precisa entender por que isso está acontecendo. Porque não aconteceu do nada. Né? A pessoa não vai simplesmente pegar uma faca e enfiar na outra porque ela está querendo sentir prazer. A não ser que ela seja uma sádica, que ela tenha um problema moral aí ou um problema mental. Mas se ela for uma pessoa dentro dos padrões aí, mentais e morais, ela tem um motivo, né? E a gente precisa entender esse motivo da violência que está acontecendo, do desemprego que está acontecendo, do divórcio que está acontecendo e tantas outras questões, né? O racismo, né? O analfabetismo no Brasil, né? O alagamento das ruas. Então tudo isso a gente pode estudar através da sociologia. Legal, né? Eu pelo menos gosto muito desse tema, então a gente podia ficar aqui trocando figurinha até o sol raiar. Mas não vou, porque eu tô gravando essa aula no sábado e ainda quero sextar, que eu ainda não sextei como eu merecia. Bom, como tudo isso começou, gente? Bem rapidinho aqui, tá? A sociologia não existia desde sempre.
Ela precisou ser criada. Só que para ela ser criada, algumas coisas precisaram acontecer antes, né? Então, revoluções, manifestações, brigas, mudanças muito profundas na história. Aqui a gente vai falar mais da história europeia, né? Porque ela é a referência para Auguste Comte, que é um francês, mas não quer dizer que ela seja referência para o mundo. Porque enquanto a Europa estava passando por tudo isso, a África já estava passando por um processo próprio de todas as suas nações, todas as suas etnias, e milenar, muito mais antigo. A Ásia é a mesma coisa, as Américas é a mesma coisa. Então não vamos pensar que o mundo é só a Europa, tá? Mas aqui a gente vai falar só de Europa porque isso influenciou lá na França do Comte. Então, primeiro, quem já ouviu falar de reforma protestante? Primeiro eu quero saber, quem aqui está assistindo essa aula e se considera protestante? Ou seja, um evangélico, né? Um protestante religioso, no caso, né? Tudo começou com esse carinha aí que está em cima, chamado Martinho Lutero, que ele era um monge católico lá na Europa do século XVI, né? Em 1517, ele resolve então colocar a Igreja Católica contra a parede. Ele fala assim: olha, tem muita coisa que vocês estão fazendo que eu não concordo, e eu vou escrever 95 coisas que eu não concordo, que são 95 teses, para vocês, ó, refletirem aí, que não está certo isso não. O que estava acontecendo? Lembra da sua aula de história, né? Quem que governava a Europa nessa época? A monarquia, reis e rainhas. Mas ali manipulando e conversando e acessando o poder diretamente com reis e rainhas estava a Igreja Católica. Eles tinham muito poder, né, no feudalismo. Então, eles praticamente pegavam todos os impostos, recolhiam todas as produções dos camponeses, as batatas, os cereais, né? Tudo que eles produziam, quase tudo ia para a igreja e para os reis, né? Eles cobravam as indulgências, né? Eles vendiam pedaços no céu, eles vendiam uma promessa de que quando você morresse você iria para o céu. Então isso foi muito condenado nessa época, né? E inclusive é interessante a gente pensar nisso porque é uma coisa que aconteceu há séculos atrás e hoje em dia continua acontecendo, né? Em algumas religiões, em alguns espaços religiosos. Então essa venda do pedaço do céu, o Lutero não estava concordando com isso não, né? Ele achava que a gente, no caso ele que era religioso, os cristãos, tinham que ter prosperidade aqui na terra, enquanto estavam vivendo, né? Então com o suor do trabalho que eles estavam fazendo ali, eles deviam prosperar aqui, não tinha que esperar o reino dos céus. Não tinha que comprar pedaço de terra lá como se fosse um lote. E também outra coisa, a Igreja Católica era muito fechada, não aceitava nenhum questionamento, não aceitava nada que fosse diferente do padre virado de costas para os fiéis na igreja, rezando em latim, que era uma língua que ninguém entendia. Ninguém tinha acesso à Bíblia, porque a Bíblia era totalmente monopolizada pela igreja. E aí a Bíblia começou a ser democratizada por esses protestantes aí, né? Quando a prensa surgiu, ela foi traduzida para o alemão, depois para outras línguas, e ela começou a circular na mão das pessoas, as pessoas começaram a ler a Bíblia e ter acesso direto à Bíblia. Então, gente, isso não é uma aula religiosa, eu não sou uma pessoa religiosa, mas a gente está analisando história, a gente está analisando sociologia aqui, tá? Então não leva para o pessoal, a gente está falando aqui de coisas que aconteceram e que influenciaram na nossa vida até hoje, né? E o que acontece então quando a Bíblia começa a circular, as pessoas começam a questionar aquele padre que está ficando rico, né? Era uma igreja muito rica, banhada a ouro, de todo o ouro, de toda a riqueza que eles roubaram do continente africano, roubaram do continente americano, das nossas terras do Brasil, inclusive, né? Saquearam, mataram, estupraram e fizeram seus templos lá de ouro, que hoje a gente cultua lá na Europa, né? Acha lindo, mas tudo veio dessa época. E aí o Lutero estava concordando muito não, falou, são 95 coisas que vocês estão fazendo errado, eu vou falar aqui o que é, e vocês, se não concordarem, azar o seu, eu vou seguir meu rumo, né? E aí a igreja perseguiu e expulsou ele da igreja católica. Ele falou, quer saber? Então eu vou fundar meu próprio movimento aqui. Eu ainda acredito nos ensinamentos de Jesus Cristo, mas eu vou basear no Evangelho, eu vou seguir outro caminho. E nisso muitos reis e rainhas começaram a perceber, achei interessante o que o Lutero está falando, né? Porque na concepção dele, a igreja não vai ter mais poder sobre o nosso governo. A gente pode ser rei absoluto se a gente for protestante. E aí eles acharam interessante, né, esse interesse político também de apoiar o movimento aí.
E aí teve muita briga, muita morte, como vocês estão vendo aí na imagem. A igreja perseguiu, matou, prendeu, né? O teocentrismo começou a ser questionado, que era o Deus no centro, né? A explicação de que tudo Deus resolve, os mistérios de Deus, começou a ser colocada em xeque. E aí começaram a surgir pensamentos, filosofias mais voltadas para o ser humano. As ações do ser humano em terra e como o ser humano constrói seu próprio progresso, sua própria história. E tudo isso aí que eu coloquei do lado esquerdo levou então à cisão dos protestantes com a Igreja Católica. E aí surgiu então o movimento do protestantismo, né? Não surgiu, mas se fortaleceu, porque ele já existia antes. E desse protestantismo nasceram todas as igrejas evangélicas que a gente tem hoje em dia. Então por que é importante aqui? Porque aqui começou então a ruptura, a quebra, tanto da igreja dominando a vida das pessoas, quanto então uma nova forma de pensamento de questionar essa autoridade máxima. Bom, chegando lá na França então, que agora a gente estava falando da Alemanha, na França, um pouquinho do lado, e alguns séculos depois, no século XVIII, a gente teve a Revolução Francesa, que foi aí também um movimento de revolta, o povo não concordando com essa monarquia absolutista. O que é a monarquia absolutista? Monarquia quer dizer uma pessoa no governo. Absolutista quer dizer que essa pessoa tem poderes absolutos sobre o território. Então ela pode mandar e desmandar, ela pode acumular, não acumular, ela pode fazer o que ela quiser, né? E o Luís XVI e a Maria Antonieta estavam lá no bem bom. Esses dois aí estão embaixo da bandeira da França, aí do paizinho que eu coloquei em cima. Eles estavam vivendo numa boa, estavam comendo do bom e do melhor, né? Pegando toda a produção dos camponeses e vivendo na fartura, sem suar uma gota de suor. O povo passando fome, né? Ninguém aguentava mais, as produções morrendo, porque o inverno da Europa é rigoroso, as batatas secando, o trigo não ia para frente, e a monarquia lá tirando, explorando, né? Uma crise política aí também, por causa da burguesia que estava crescendo. Então olha que interessante, a burguesia ela nem sempre foi a classe dominante. Hoje em dia ela é, né? Burguesia é aquela classe que controla os meios de produção. Então os donos aí das empresas, né? Dos comércios, os grandes varejistas, os grandes banqueiros. Nessa época eles estavam aparecendo aí. A gente estava no inicinho aí do capitalismo que a gente tem hoje, do tipo de capitalismo que a gente tem hoje, né? E a burguesia não tinha muito espaço. Tudo que eles produziam, eles também tinham que dar uma parcela para a monarquia. Eles não podiam opinar, eles não podiam participar na vida pública, né? Tudo que o rei e a rainha falassem, eles tinham que abaixar a cabeça. E aí eles se revoltaram, gente. Eles cansaram dessa vida, falaram, quer saber? A gente não precisa de rei e rainha, não. A gente vai lá tirar eles na marra. E aí fizeram um grande movimento chamado a Queda da Bastilha, né? Onde homens e mulheres pegaram em armas mesmo e foram até uma prisão, uma torre, e resgataram vários presos políticos que estavam lá. Presos políticos são presos que são detidos por questionarem algum governo, né? E aí foi crescendo esse sentimento de revolta no povo. De um lado a gente tinha o povão mesmo, os camponeses, os pobres, os trabalhadores de chão de fábrica, os próprios burgueses, pequeno burgueses, donos de pequenos comércios, né? Artesãos. E esses eram os jacobinos que estão aí do seu lado direito da tela, mas do lado esquerdo aí dessa assembleia. E também a gente tinha um grupo mais rico, uma burguesia mais alta, né? Comerciantes mais poderosos, que tinham acesso à educação, e que eles eram mais próximos do rei e da rainha. E eles meio que defendiam o rei e a rainha, eles queriam uma conciliação, eles queriam conversar. Gente, não é bem assim, não precisa de violência, né? A gente vai conversando com o rei e com a rainha, eles vão lá, vão dar um pãozinho pra gente, vão dar um leitinho pra gente. E os jacobinos, não. Eles não vão dialogar, não existe essa de conversar com o rei e rainha, eles nunca vão ouvir o povo, e a gente vai ter que tirar eles na força. Então os jacobinos eram o grupo mais extremo, né, que está aí, o grupo dos trabalhadores, e os girondinos o grupo mais moderado, o grupo que era mais rico, que estava vivendo melhor, e que não queria violência, queria manter o rei e a rainha, mas podia colocar o povo no meio ali também. Mas qual que é o problema, né? A monarquia nunca ia abrir mão dos seus direitos, dos seus privilégios, que eles estavam vivendo bem bom.
Para isso a monarquia teria que trabalhar, teria que viver com menos, e eles nunca iam fazer isso, né? E aí chegou girondinos e jacobinos e foram meter o louco mesmo, foram perseguir e tirar a família real lá do poder. Instauraram a guilhotina em praça pública, que é esse instrumento que eu coloquei aí, que ó, corta a cabeça, vão rolar as cabeças, né? Botaram Luís XVI, Maria Antonieta na guilhotina, toda a nobreza, toda a família de reis, de rainhas, todo mundo que estava vivendo bem bom, executaram mesmo, falaram, ó, daqui para frente é o governo do povo pro povo. E como que a gente chama esse governo do povo pro povo? A coisa pública, a república, né? Então aqui nasce o conceito moderno de república, a República Francesa, que substituiu o quê? A monarquia absolutista francesa. E para ter uma república a gente precisa ter uma carta de leis, né? Para garantir pela primeira vez o direito desse povo que nunca teve voz. E aí surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha esse nome na França, lá em 1789, finalzinho do século XVIII, né? E essa declaração, então, ela estava ali que o ser humano tinha direito à habitação, tinha direito à educação, tinha direito à saúde, tinha direito à dignidade, várias coisas que vão fundando a Constituição brasileira de hoje, por exemplo, e também os direitos humanos universais que a gente tem, né, que vai trazendo dignidade para a vida das pessoas, para a gente não tenha a viver de acordo com as leis de uma monarquia que governa sem nenhum tipo de restrição. Então a República Francesa, bem resumido, foi isso. O que ela trouxe de importante aí para você anotar no seu caderno? Ela trouxe a República, né? Ela substituiu a monarquia pela República. Então na República, sim, o povo tem direito, tem voz, se reunia nas assembleias para tomar as decisões próprias. Inclusive daí que surgiu o conceito moderno, né, de esquerda e direita que a gente tem hoje na política. Pela posição que os jacobinos e girondinos ocupavam na Assembleia Pública. Então eles sentavam de lados opostos porque eles defendiam interesses opostos. Um da classe trabalhadora, dos camponeses, e o outro da burguesia, da classe média alta, das pessoas com um pouco mais de condição. Então nessa época, direita significava um governo mais moderado, mais conciliador, e a esquerda é um governo mais extremo, no sentido de ir na raiz do problema, né? Mais radical nesse sentido, de ir na raiz do problema, que era a exploração da monarquia. Quem está certo, quem está errado, vocês tirem suas conclusões, inclusive até hoje. A esquerda e a direita é a mesma coisa hoje em dia, não é? Vocês vão ver lá no seu segundo ano que esses conceitos também mudaram. Existe muito mais do que só esquerda e direita, tem uma zona aí no meio, 50 tons de política, né, no meio aí. Mas nasceu dessa definição aí que eu trouxe para vocês, tá bom? Bom, para finalizar então a nossa série de eventos históricos, a gente teve as revoluções industriais, né? O que foram as revoluções industriais? Aí sim, não foi uma revolução de pegar em armas, de tirar ninguém do poder, mas uma revolução no sentido de mudança geral daquela sociedade. Mudança das tecnologias, mudança dos modos de produzir as coisas que a gente precisa. Então o que a gente precisa? Roupa, casa, né? Livros, comunicação, jornais, a gente precisa de comida, a gente precisa de uma série de coisas. Essas coisas no capitalismo são mercadorias, porque a gente compra e vende e troca, né? Só no capitalismo, em outros sistemas são outras coisas. E aí para a gente produzir essas coisas, antes era tudo na mão, era tudo artesanalmente, né? Então para fazer um casaco de lã, tirar a lã da ovelha, tecer, colorir, um a um, vai lá na mão, que nem as avós ainda fazem. Eu também adoro, gostaria de aprender mais, né? Fazer um tricôzinho aí para relaxar. Isso a gente chama de manufatura, é o que a gente faz com as mãos, né? Só que quando isso foi começando a ser trocado pelas máquinas a vapor, pelo tear mecânico, né? Quando a prensa foi inventada, não aí no século XVIII, mas antes até, bem antes, a prensa, que é esse mecanismo de você, ao invés de escrever livro por livro à mão, você tem a avó da impressora aí, né? Uma máquina que você põe a tinta e ali você tem 100 páginas no mesmo tempo que você teria uma página escrevendo à mão. O que isso resulta na sociedade? Tem um impacto isso, né? Ao invés de eu ter informação que demora anos para chegar, eu tenho informação que chega em semanas, em dias. Então as pessoas começaram a ficar mais sintonizadas, né? Uma revolução que acontecia na França chegava lá em Portugal em questão de pouco tempo,
Antes demoraria muito, né? E isso foi inspirando outros lugares a também fazerem suas revoluções, né? E aí a gente também teve um crescimento rápido das cidades, porque as indústrias foram crescendo e os camponeses agora migraram para as fábricas. A classe trabalhadora deixou de trabalhar na terra e foi trabalhar com máquina. E isso trouxe muita gente para as cidades. Isso cresceu as periferias, né, que a gente chama. Porque as cidades foram ficando maiores e maiores e maiores. Isso na primeira Revolução Industrial já, lá no final do século XVIII para o século XIX. A gente teve então a máquina a vapor, e principalmente a máquina a vapor é um grande objeto aí de estudo da Revolução Industrial, a primeira. Depois, as tecnologias começaram a avançar, a gente teve a descoberta da eletricidade, né? A gente teve novas formas de energia, que não só o carvão, renováveis e não renováveis, ou seja, coisas que acabam um dia, como o petróleo, que não vai ter mais. A gente vai esgotar o petróleo, ele vai poluir o planeta, e a gente depois vai ter que inventar outra coisa, né? Para que serviu o petróleo? Para fazer combustível, para os carros, né? O petróleo para fazer o plástico da nossa garrafinha que a gente está tomando água agora, a armação do óculos, né? Para fazer a seringa que injeta a vacina. Então o plástico ele sempre foi muito útil, mas ele não é renovável, né? Ele demora muito para se deteriorar, mas esse é outro assunto. E aí o petróleo foi se desenvolvendo, o uso do petróleo, o cinema, né? As novas formas de comunicação, da linguagem visual. Antes eu precisava só ler um jornal, agora eu posso ver uma pessoa na tela falando alguma coisa, reproduzindo uma ideia. Não falando no início que o cinema era mudo, né? Mas depois, mais pra frente. E aí as mercadorias foram sendo produzidas em massa, a indústria acelerando sua produção. E a gente teve a nossa segunda Revolução Industrial, lá no século XIX para o século XX. Tá? E por último, a terceira Revolução Industrial, que aí aconteceu mais próximo de nós, e tem gente que diz que ela ainda está acontecendo, e tem gente que diz que a gente já está numa quarta revolução, mas isso a gente fala mais pra frente, tá? Basicamente a terceira revolução é a revolução das tecnologias da informação. Então o telégrafo, depois o telefone, os celulares mais antigos, tijolares aí que a gente colocou, quem nunca teve, né? O celularzinho com a lanterninha que tinha cobrinha, os computadores que começaram enormes, pesados e se transformaram nessa coisa leve que a gente carrega de um lado para o outro. O avanço da genética, da bioquímica, da produção de remédios, da produção de vacinas, que foi um grande salto na humanidade, né? O estudo de clones, o estudo de doenças genéticas, o avanço dessas cientistas que trouxeram um novo conhecimento sobre o nosso mapa biológico que forma os seres humanos, e uma integração do sistema capitalista global. Então agora a gente não tem mais tanto o colonizador e a colônia tão distantes. A gente tem uma nova forma de exploração onde isso tudo está mais integrado, né? O Brasil produzindo coisas e exportando para fora, e a preço de banana, e, por exemplo, o petróleo, né? Porque a gente não decide não fazer a refinação, buguei aqui, do petróleo por conta própria, e aí isso vai causando, então, vai causando um problema de dependência, né, econômica aí também, tá? Bom, então essas três revoluções foram mudando a cara da sociedade. O que isso tem a ver com a sociologia, professor? Vamos voltar para ela, né? Tudo isso para mostrar que a sociedade era uma coisa, lá na Reforma Protestante, e se tornou outra agora. Se tornou essa cidade mesmo urbana, industrial, mais parecida com o que a gente tem agora. Uma cidade cheia de gente, né? E o centro foi aglomerando as pessoas foram morar em volta do centro, os trabalhadores. E esse em volta do centro foi dado o nome de periferia, porque fica em volta, né? E aí essa periferia começou a não ter serviços, começou a faltar transporte, começou a faltar habitação, as doenças proliferaram, faltou educação, faltou escolas, faltou um tanto de coisa, que nem parece a nossa realidade hoje, né? Porque a periferia não sofre mais com nenhum desses problemas, só que não, né? Contei ironia aqui na minha fala. Então todos esses problemas que a periferia vive hoje vêm dessa época. Vem desse crescimento das cidades, tá? Bom, pra gente finalizar então, uma das pessoas que perceberam essas mudanças, né, e resolveram estudar, foi esse carinha simpático aí, com olhos penetrantes, chamado Auguste Comte, um francês que nasceu, olha,
Quanto tempo depois da Revolução Francesa? Pouquinho tempo. Olha aí a data que ele nasceu. 1798. Ele nasceu logo depois da Revolução acontecer. Então ele foi criado dentro nesse espírito da República, da Revolução. Né? Só que ele queria entender essa sociedade que tinha se transformado tanto. Né? Ele queria, primeiro, trazer algum tipo de lei. Ele queria saber se a sociedade obedecia a leis naturais. Né? Queria criar uma teoria mesmo, sociológica, para entender esse fenômeno do crescimento das periferias, das indústrias, dos trabalhadores que se revoltavam nas indústrias e por aí vai. Só que o Comte ele tinha uma formação nas ciências naturais, porque lembra, nessa época não existia sociologia. Então ele tinha formação em filosofia, e a filosofia era muito baseada nas ciências naturais, na física, na química, na biologia. E assim como existem leis, né, ou teorias gerais lá na biologia, por exemplo, ele queria trazer essas leis também para a sociologia. O problema é que a sociologia, depois a gente foi descobrir que ela é muito mais complexa, não dá pra gente colocar em caixinhas, né? Falar, olha, o crime só acontece na periferia, porque a periferia é um lugar de desigualdade. Se fosse simples assim, a gente não estaria estudando até hoje. Então sim, a desigualdade ela influencia, né? Mas esse crime não vai ficar restrito ali, nem quer dizer que todas as pessoas da periferia vão cometer crimes, muito pelo contrário. Então, a sociologia do Comte nem se chamava sociologia, ela se chamava física social. Por que física social? Porque ele achava que daria então para trazer fórmulas para a gente entender a sociedade, né? De uma forma aí racional. Lembrando que o iluminismo influencia Comte. Se você não sabe o que é iluminismo, vá fazer uma pesquisa rápida, porque ele é muito importante, né? É esse momento então onde a Europa coloca o pensamento humano no centro das questões filosóficas. Não é mais Deus que está explicando a religião, a Igreja Católica. A gente substitui o teocentrismo, que é teo, Deus, no centro, pelo antropocentrismo. Antropo, ser humano, no centro. Então não quer dizer que as religiões sumiram. Mas para esses cientistas, não bastava eu explicar, né, que o céu era azul porque Deus criou assim. Eu teria que entender que o céu é azul por um conjunto de substâncias que existem lá, e refração, e não sei o que, a luz incide e tal, então a física vai explicar. Nem sei se é refração agora, depois o Thiago vai me encarcar por causa dessa resposta aí, mas enfim. Então, o Comte ele estava preocupado, né, em criar uma escola no sentido de pensamentos muito parecidos, né, desses estudiosos, que foi dado o nome então de positivismo. Positivismo, a gente pensa no primeiro momento que eles são então a turma da alegria, né, otimistas, que levam a vida na leveza, mas não tem nada a ver com essa definição. Positivismo aqui quer dizer cientificismo. Pessoas que acreditam que a ciência vai resolver todos os problemas, né? Então, se a gente investir na ciência, a gente vai sair daquela era das trevas, onde a gente só acreditava em coisas espirituais e místicas, e a gente vai estudar cientificamente, a gente vai criar soluções também científicas. E esses positivistas seguiam um lema, né? Eles buscavam sempre a ordem da sociedade, ou seja, uma sociedade ordenada, coesa, harmoniosa, sem conflitos, que visava esse progresso, né? Essa linha de chegada onde a evolução da humanidade chegaria no seu ponto máximo, que é o ponto da ciência, do desenvolvimento da razão, da mente, né? E desenvolvendo então esse amor fraterno entre as pessoas para manter essa ordem social também. Então o lema dos positivistas era ordem, progresso e amor. Parece alguma coisa isso? Olha o que eu coloquei aí na sua tela. A bandeira do Brasil, né? Então a bandeira do Brasil, para quem não sabe, tem um lema positivista. Ela foi criada por brasileiros positivistas, que acreditavam que a ordem e o progresso era a base para a construção de uma nação sólida. Tiraram o amor, né? Por que será? Comenta aí, por que vocês acham que tiraram o amor da bandeira, né? E aí o positivismo acreditava nessa evolução social, que existiam sociedades primitivas que deveriam ser levadas até o progresso máximo, né?
a esse estágio máximo do desenvolvimento da ciência, da mente, da humanidade. E esse evolucionismo social, ele foi base para movimentos de colonização da África, da América, da Ásia. Então ele também foi problemático, ele não foi só legal para criar sociologia, né? Foi ruim também, porque ele criou uma mentalidade nos europeus que eles estavam acima de outros povos, que eles estavam aí no estágio positivo, que eles chamavam, né? O estágio da ciência, o estágio da indústria, né? E os outros povos estavam ainda na primitividade, na selvageria, ou no estágio teológico, que seria o primeiro para eles, teológico aí no sentido de dar explicações divinas, né, espirituais para as questões da sociedade, e outros povos na fase transitória aí, na fase do meio, que é a fase metafísica, a etapa metafísica, que seria a etapa aí que eles começam a desenvolver um senso crítico e começam a desenvolver um pensamento filosófico de questionar a realidade, mas ainda não são tão evoluídos quanto os poderosões europeus lá na sua ciência, na sua indústria máxima, né? Então qual é o problema disso? O problema é que eles não entendiam que aquela aldeia africana que não vestia roupas como os europeus, que não falava o francês, não acreditava naquela cruz, né, não tinha uma organização política como eles não eram mais atrasados porque eles eram diferentes. Eles só tinham uma formação cultural diferente. Só que eles não aceitaram isso, né? Eles acharam que esses povos tinham que ser levados então para o progresso, para a ordem e o progresso. E foram levados à força, né? Foram escravizados, foram torturados, foram, enfim, mutilados até adequarem-se aos moldes da civilização europeia. Então tem um lado muito obscuro aí do positivismo também, não só do positivismo, né? Que é essa forçação de uma ideia europeia em cima de outros povos. Não estou falando de Comte necessariamente, por mais que ele tivesse sim ideias racistas, né, de superioridade do povo europeu. Mas muitas pessoas de má índole pegaram essa ideia de evolução social, vamos então evoluir a sociedade para o estágio máximo, né, através da ciência, pegaram isso e levaram para o lado da dominação, que é o caso, por exemplo, de Hitler no seu nazismo, Mussolini no seu fascismo, né? Então, assim, temos que analisar com cuidado, tá? Bom, então a sociologia nasce da física social, ela nasce com esse nome, física social, né? E depois ela vem se tornar sociologia com Durkheim, mas a gente não vai ver ele hoje, porque hoje já tem bastante conteúdo, você já deve estar com a cabeça cheia. Então, se cansou, pausa, vai tomar uma água, vai no banheiro, daqui a pouco você volta e me assiste com mais calma. Sempre lembrando de fazer suas anotações, porque eu vou cobrá-las depois no seu plantão. Lembra que eu estou pontuando sua participação também, então ela é muito importante para mim, para eu saber se você está absorvendo tudo isso, tá bom? Bom, a sociologia nasceu, ela existe até hoje, ela se desenvolveu muito depois de Comte, né? A gente não mais acredita no positivismo na sociologia, mas ele foi importante para construir essa ciência independente, uma ciência que não dependia então de outras ciências, mas que conversa com outras ciências. Então, uma ciência justamente para entender essa nova sociedade naturalizadas, né? Então, resumindo, o olhar sociológico é transformar a naturalização em estranhamento, que é o que está aí embaixo. Tem uma questão sociológica aí para a gente discutir. Por que o machismo é tóxico? Por que o machismo traduz em violência, né? Não estou falando todos os homens, não. Eu também sou homem. Mas eu tenho que debater o meu machismo em todas as esferas, né? Para eu não me tornar esse tipo de macho opressor que traduz as minhas inseguranças em violência contra outra pessoa, né? Porque os colegas que ainda não assistiu, todo mundo merece assistir uma aula dessa. Eu pelo menos gostei, espero que vocês tenham gostado. Quer estudar pelo livro? Tá lá no seu livro, da página 16 à página